andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Estamos aqui, eu e a Bela, para convidar vocês para vir conhecer a UPA. Ela é uma dos muitos animais que estão aqui para serem adotados. Vocês podem entrar em contato conosco através do telefone abaixo para vir conhecer. Venham aqui, conheçam a UPA, adote, não compre animais. Esperamos vocês. É uma grande alegria nós estamos nesta noite aqui presentes. O presidente Luiz Fernando, presidente desta casa, também compõe a nossa mesa, e dentro de instantes, já adiantando, o nosso prefeito municipal, Fábio Marcondes, que ligou para o meu celular, comunicando que ele já estava chegando, portanto ele também deverá fazer parte deste momento. Então gostaria de agradecer já de antemão a cada uma e a cada um que aqui está presente neste evento. Um evento que inicialmente o Partido dos Trabalhadores organizou com a intenção de dialogar com os membros filiados e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, e que nós, do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, do qual eu sou o presidente, nós decidimos abrir para a comunidade, entendendo que, assim como a história deste país, ela foi marcada pela presença de tantos que militaram, que deram a sua vida, portanto fizeram valer na sua história a cidadania. Nós do Partido dos Trabalhadores nos sentimos comprometidos nesta cidade, nesse estado e nesse país, com cada cidadão. Portanto, nós quisemos abrir esse diálogo com a comunidade, trazer aqui a presença, a pessoa, o sonho, aquilo que ele representa para este país. Senador Eduardo Suplicy, para nós é um orgulho. Orgulho por saber que o seu nome, a sua história se mistura com a história da construção da democracia deste país. Quero dizer que todos nós temos muito a agradecer a esta pessoa, que representa o sonho de milhares, ou melhor, de milhões de brasileiros. Ele traz na sua palavra, traz nos seus gestos, traz nos seus projetos aquilo que está na alma do povo brasileiro. Portanto, eu quero neste momento agradecer os vereadores aqui desta cidade, que aqui estão presentes, que eu até peço desculpas de não nomear cada um deles. Vereadores da cidade, aqui próxima da cidade de Piquete, nossa querida Piquete. Nós temos representantes da cidade de Guaratinguetá, da cidade, onde mais, de Roseira, da onde mais temos presente aqui representantes de Cachoeira Paulista, da onde mais, tem mais alguém de outra cidade? Cada um de nós aqui representamos uma comunidade, temos um compromisso. Temos que nascer em Pindamonhangaba, tem uma raiz em Pindamonhangaba. Então, nesse momento, quero, portanto, acolher o senador, acolher a cada um de nós e dizer: é bom estarmos juntos, sonharmos juntos, mas darmos as mãos nesse grande projeto, nesse grande mutirão de construção da cidadania nesse país. Obrigado, senador. Eu passo a palavra ao presidente desta casa também, vereador Luiz Fernando, para dirigir as palavras a esta comunidade. Gostaria de, antes do vereador Luiz Fernando tomar a palavra, convidar a formar a mesa aqui o nosso prefeito municipal, Fábio Marcondes.
Isso. Palavra do Fernando, nosso presidente. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo senhor senador, vereador Coelho, prefeito, a presença de todos vocês aqui nessa casa. Realmente, para nós, né, vereadores de Lorena, a população de Lorena, eu aqui representando os 17 vereadores dessa casa, é com muito orgulho que recebemos o senhor na nossa casa. Eu, embora, né, partidariamente seja o partido PSDB, tenho orgulho de ter o senhor como um dos exemplos do Partido dos Trabalhadores. As palavras proferidas pelo vereador Coelho, realmente elas fazem jus a todo o trabalho do senhor como senador. Eu acompanho a política nacional, estadual há muito tempo, e temos como exemplo de não só de atitudes, mas das ações proferidas por senhor através de seus projetos, um grande exemplo para todos nós que estamos começando. Coelho, o vereador, pelo seu quarto mandato, eu começando o meu primeiro mandato nessa casa, com a responsabilidade de estar assumindo o meu primeiro mandato. Temos muito a aprender dentro dessa casa e certamente o senhor, com toda a tua história, será para a gente um orgulho, né, de estar recebendo e sim seguindo grandes dos seus passos na tua política. Agradeço a todos vocês, né, seja muito bem-vindo na nossa Casa de Leis e está aberto aí para novas visitas futuras. Muito obrigado, senador. Cláudio Honor, que nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro contato para depois se concretizar esse momento. Passo também a palavra para o Cláudio Honor para que possa dirigir ao senador a sua pergunta. Boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar na presidência do Senado Específico. O motivo do orgulho é uma grande honra receber a nossa cidade. Seja bem-vindo. Em nome da sociedade, realmente nós, lorenenses, ficamos emocionados com essa presença. Obrigado. Com a palavra também, nosso presidente, Mário Marcondes, acolhido, senador. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu quero aqui parabenizar e desejar uma boa estada, senador, aqui na cidade de Lorena. Recepcionado, super atrás em reuniões. Hoje eu tenho dito que eu ainda não sou prefeito de Lorena, ainda sou bombeiro, estou apagando fogo. Então, essa sacrifício e serviço, e dizer ao senhor da minha simpatia e principalmente da minha grande relação com o Partido dos Trabalhadores. Essa relação inicia com uma vocação pessoal, em votos eu sempre tive um apreço muito grande pelo presidente Lula, lá no seu início de deputado. Eu sempre dizia aqui na Câmara, eu contava as vezes que tinha votado ele com eles, com os primeiros e os segundos turnos. Depois tivemos uma grande relação, uma parceria com o partido, de 2005 a 2008, como vereador Coelho, representando o PT, nós fizemos uma parceria do bem público, o interesse público aqui como vereadores. Tivemos em Palanques e depois o destino nos leva a uma diferença partidária e para mim ela era estadual e federal. A municipal do Michel, há uma irmandade no Partido dos Trabalhadores, tem aqui toda a consciência e direito de dizer isso, dos grandes saqueiros da minha relação fraterna dentro do Partido dos Trabalhadores da cidade do Lorena. Então é muito importante dizer isso e hoje eu tenho certeza que das coisas boas teremos um apoio do Partido dos Trabalhadores e do vereador Coelho também de toda essa nossa relação. Então deixo aqui uma boa vinda ao senhor e muito obrigado pela presença. Essa noite ela é dedicada ao senador Eduardo Suplicy. Vamos aproveitar ao máximo, portanto, uma palavra para falar sobre renda básica de cidadania, esse sonho de fazer uma sociedade mais justa e igualitária. Presidente, vereador da Câmara Municipal de Lorena, com grande alegria que
Eu estou aqui ainda mais com a presença do querido prefeito Fábio Marcondes. Ainda há pouco, o gabinete do presidente eu mencionava diante desta cooperação que o PT e o PSDB têm tido aqui em Lorena e faça aqui logo no início desse mandato. Quero aqui saudar seu testemunho, mas todos têm acompanhado que desde que se iniciou o governo Fernando Haddad, de São Paulo, tem havido um espírito de cooperação, de encontros, de assinatura de convênios entre o prefeito Fernando Haddad e o governador-geral Alckmin e seus diversos órgãos, inclusive na área da habitação e outros. Tem havido uma cooperação dos 3 níveis de governo. A presidenta Dilma esteve ainda há pouco dia no Palácio dos Bandeirantes, em companhia do Fernando Haddad. E eu acho que esse espírito que vai presidir também o nosso diálogo. Quero também cumprimentar e agradecer as palavras do Fábio Coelho, vereador e presidente do PT Municipal, pela sua iniciativa. Quero agradecer ao doutor Cláudio da Costa, que aqui representa a sociedade civil, e que, em conjunto com o G7, como foi o G7? O G7 acabou de sair. Saiu. Já volta já. O G7, quando eu tinha marcado a vir aqui no começo de janeiro, que era, se não me engano, dia 2 de janeiro, ou algo assim, mas aí, voltado acho que era na primeira semana de janeiro, eu acabei ficando 5 dias internado com uma pneumonia, auxílio de Deus, e precisei adiar. E acontece como eu já entrei num ritmo muito forte de trabalho nesses últimos dias. Então hoje eu tinha voltado um pouco essa tosse e eu liguei para o G7 e disse que talvez fosse mais prudente do ponto de vista da saúde não falar hoje. Mas o G7 explicou, senador, vamos chamar o G7. Se você não vier, vai ficar um problema enorme, porque o prefeito já disse que vai estar, tantas pessoas que vão estar, e nem que você venha aqui e fale meia hora, é importantíssimo que você venha hoje, por favor, de tal maneira que eu estou aqui. E, então, se for bem, tossir um pouco, me perdoem, mas é por causa que eu estou em recuperação. Mas queria até, a senhora Tânia pode me lembrar da última vez que ano que eu vim aqui em Lorena? Eu não me recordo, mas foi a semana. Esse primeiro mandato do Paulo Neto foi 2005. Semana jurídica na comissão. Semana jurídica. 2005. Em 2005, na faculdade da Universidade, faculdade de Salesianos, e eu falei, inclusive, sobre a garantia para todos. Mas agora nós vamos falar num novo estágio de conhecimento. Eu fico honrado de ter sido convidado para me explicar o que é a renda básica de cidadania. Acredito que muitos aqui sabem que já é lei, que a lei diz que ela será implementada por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, portanto, faz o programa Bolsa Família, até que um dia todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, política, socioeconômica,
que inclui o prefeito Fábio Marcondes, o senador Eduardo Suplicy, Pelé, Axuxa, Antônio Henrique Moraes, todas as pessoas, todos que estão aqui, a ninguém será negado. Mas como assim, até mais ricos não precisam de uma renda básica para satisfazer as suas necessidades vitais, sim. Só que, obviamente, se temos mais, colaboraremos para que nós mesmos e todos nós venhamos a receber a renda básica. Recebe, você perdeu a explicação também aqui depois. Tinha dito a você que talvez fosse melhor adiar, você diz tantas coisas que é importantíssimo que eu viesse hoje mesmo. Nós temos o Gessé é assessor do deputado Vicentim, mas ele trabalha na macro-região, que é alguém, portanto, que está bem próximo da gente, e ele criou esse elo de ligação tão forte que ele conseguiu segurar o senador, apesar de todas as dificuldades de saúde que ele está enfrentando. A gente agradece ao senador também por essa disponibilidade mesmo sabendo. Por isso mesmo, também peço desculpas a interrupção, também não vamos exigir muito. O tempo que ele vai falar é um tempo que ele vai julgar o suficiente para desde a sua ida. Então, gostaria de perguntar ao prefeito Fábio Marcondes, quando eu saí de casa hoje, como é que eu fiz? Por favor. Saiu pela janela? Não, pela aqui eu volto a moda. Muito bem. Ao final de fevereiro estará pronta a 7ª edição de meu livro. Eu estou aqui com o exemplar da 4ª edição e vou dar depois, ao final de fevereiro, eu darei já com o prefácio da 7ª edição do meu livro, Renda da Cidadania, a saída pela porta. Porque aqui o senhor vai, depois eu escrevo na dedicatória, mas o senhor vai compreender que no livro das explicações e das respostas, 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio disse que a incerteza é pior do que a pobreza. Pode alguém sair de casa senão pela porta? Então, quero lhes dizer que a proposta da renda básica de cidadania acompanha a história da humanidade desde o seu princípio. Podemos ir um pouco mais adiante e encontrarmos com Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, que no livro Política observou que a política é assim, como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso, se torna necessário a realização da justiça política, que precisa ser presidida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Podemos também consultar a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento. Alguém aqui sabe em hebraico qual é a palavra mais citada no Antigo Testamento? Ensinou o Rabino Meir Soto, da Congregação de Israelitas. Alguém sabe? É Tzedakah, Tesseri, Berachah, que em hebraico significa a justiça social, a justiça da sociedade. Então, o livro de Deuteronômio, de Davi, os Provérbios, do Êxodo, sempre está a palavra Tzedakah, que é o grande anseio do povo judeu, como é hoje também do povo palestino, e desde aquela época. Mas se formos ao Novo Testamento, também encontramos vários fundamentos da proposta da renda básica, nas próprias palavras de Jesus, ou nos Atos dos Apóstolos, que resolveram se juntar e viver de maneira solidária e juntaram todos os seus bens de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos olhar as parábolas de Jesus como a do Senhor Gavinho, ele
explicou que o senhor da linha contratou os trabalhadores ao longo da jornada, da primeira, da segunda até a última hora do dia. Se eu falar errado aqui, o Evangelho você me fala. E aí, ó, mas com cada um, o senhor da linha contratou o que ambos consideravam como justo. E ao final da jornada, ele começou a realizar os pagamentos, foi o último que ali chegou. E quando pagou o primeiro, ele perguntou: mas o senhor está pagando o mesmo que a última que aqui chegou? E eu trabalhei mais do que ele. Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo, e que o último que aqui chegou, alguém deve ter o direito de receber o necessário para o sustento da sua família? E se nós formos, muito bem, se nós formos olhar, por exemplo, a segunda epístola aos Coríntios, né? Uma vez eu fui convidado, em 1992, para fazer uma palestra para os pastorais da terra, lá em Brasília, na CNBB, uma cerimônia presidida pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Molina, que falecido, mas que lutou tanto pelos direitos humanos e tudo. E quando eu terminei a palestra citando uma porção de filósofos e economistas, pensadores, tais como o senhor citar aqui, a certa altura, eu mencionei que, inclusive, a proposta era consistente com o que Karl Marx disse em 1875, na crítica ao programa de Gotha, depois de ter escrito, aos 30 anos, em 1848, o Manifesto Comunista da do Capital. Mais tarde, em 1875, ele escreveu a crítica ao programa de Gotha, onde ele observa que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira que poderá se inscrever como lema de sua bandeira, e cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Mas quando eu terminei a palestra, Dom Luciano amavelmente disse: Eduardo, você não precisa citar a sua parte para defender a sua proposta, porque ela é tão melhor defendida em São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, aos corintianos. Então, eu li a epístola e achei tão bonita, e eu sempre nas minhas palestras cito tanto São Paulo quanto o Karl Marx, porque então o nosso pai Coelho vai me corrigir se eu falar errado, mas porque São Paulo nos diz que devemos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver entre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tem demais. Se toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tem alimento. Está certo? Bom, se nós formos ver os ensinamentos dos seguidores de Maomé, do Muhammad, do Alcorão, como os 4 califas que escreveram o livro dos Hadiths, Omar, o segundo deles, e observa que toda pessoa que tem um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se nós formos ver os ensinamentos do budismo, como o de Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, ele observa que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Nós podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos depararmos com Thomas More. Você
Thomas More foi canonizado santo pela Igreja Católica lá por volta de 1935, e no ano 2000, João Paulo II o proclamou como grande patrono dos políticos e dos governantes por sua estatura moral e ética. Bem, daqui em 2016 haverá a comemoração na Universidade Católica de Lubão do 5º anos de aniversário da obra de Thomas More, Utopia. Você sabe que Thomas More, da história da civilização, da história geral, você conhece bem Thomas More? Já ouviu falar dele? Eu recomendo muito que assistam um filme. Tem nas locadoras, tem um filme em que o Thomas More é feito por Charlton Heston e o outro por Laurence Olivier. Isso me confere também. E o filme se chama O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Você sabe que Thomas More foi presidente da Câmara dos Comuns, era um teólogo, um homem de grande influência e muito amigo do rei Henrique VIII da Inglaterra, num tempo em que a Inglaterra dominava uma grande parte do território do planeta Terra. E uma época de auge do poderio inglês. E Henrique VIII, como Henrique VIII, disse para o seu amigo Thomas: escreva para mim aí uma justificativa, ele como teólogo, para que eu possa me casar de novo, porque a minha mulher não me dá herdeiros. E Thomas More disse: eu não posso, acredito, eu não vou escrever uma coisa que não é o que eu penso. E por causa disso, se vocês forem visitar Londres, no Parlamento Inglês, ao chegar na entrada assim, do Parlamento, tem uma grande nave, como se fosse uma catedral à esquerda, que não tem bancos, e no centro desse espaço está um círculo, dizendo, eu disse, aqui Thomas More foi julgado e condenado. Ele acabou condenado à morte, decapitado, porque se recusou a escrever aquela justificativa. Antes disso, porém, ele escreveu Utopia, que é um livro muito famoso na União Soviética, aqui na cultura dos Estados, em homenagem a Thomas More como um precursor do socialismo. Vocês sabem que Antônio Conselheiro procurou construir uma nova sociedade ali em Canudos, que resultou depois um massacre. Ele disse que ele tinha lido Thomas More. A certa altura, no livro primeiro de Thomas More, há um diálogo entre o cardeal arcebispo, o viajante português Rafael Ictrodeu. Ictrodeu significa um contador de histórias, e um outro personagem que acho que era Thomas More. E então, eles estão discutindo um tema que às vezes se discute no Brasil. Tem esse programa daí de cobertura dos fatos de violência da polícia militar na TV Record e outros. O presidente estava vendo, e o apresentador ali estava dizendo que precisava ter pena de morte no Brasil, queria baixar a idade penal de 18 para 16 anos, então nessa linha. E então, quando eles discutem que a pena de morte não estava ocasionando a diminuição da criminalidade violenta, eis que Rafael Ictrodeu, esse personagem, diz: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você
assegurar a sobrevivência de todas as pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, em 1525-26, escreveu a respeito da cidade flamenga de Bruges, de qualquer necessidade, tratado de subvenção aos pobres, pela primeira vez, propôs a garantia de uma renda no município de Bruges, e que, de alguma forma, pode ver no item Poor Laws, na enciclopédia, de alguma forma foi instituída na cidade flamenga de Ypres naquela época. Depois disso, foram criadas na Europa inúmeras experiências daquilo que se chamou a lei de assistência aos pobres, ou do Poor Laws, que foram, por seu turno, muito criticadas por Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus e, noutra perspectiva, pelo próprio Karl Marx. Mas isso também em decorrência das exigências que se faziam, as primeiras iniciativas foi de simplesmente permitir que as paróquias na Inglaterra viessem a dar licença para os aleijados e idosos pedirem esmolas ou pedirem subsídios nas paróquias, mas depois as paróquias foram autorizadas a cobrar uma arrecadação dos senhores de terra para prover um subsídio às famílias pobres. Mas acontece que para receber isso, as famílias tinham que comprovar que estavam vivendo e trabalhando naquelas áreas. Adam Smith criticou muito a forma burocrática, tomou essas leis porque tomaram essas leis porque tinham muitas complicações. Thomas Malthus achava que se você der uma ajuda às famílias pobres, elas vão se multiplicar e vai haver um problema, a população crescer mais do que era a produção de alimentos e assim por diante. Enfim, mas e diversos outros economistas, como John Stuart Mill, que defendeu a garantia de uma renda para todos. Nós podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos depararmos com um dos mais importantes ideólogos das revoluções americana e francesa. Eu me refiro a Thomas Paine, P-A-I-N-E. Thomas Paine nasceu na Inglaterra em 1734 e mais tarde, adulto, se tornou um amigo de Benjamin Franklin, tudo que inventou para-raios e os óculos, antes só se usava monóculo, né? Ele que inventou os óculos, um homem muito influente, que persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência. Lá ele foi, e como arguto, foi como coletor de impostos, mas era um arguto observador de costumes e de valores. E passou a escrever ensaios que fizeram com que o presidente George Washington escrevesse para um amigo que nenhum outro ensaio tiveram tamanha influência sobre a mente dos americanos a lutarem por sua independência quanto Common Sense Comum, publicado em janeiro de 1776, que resultou em 6 meses depois os americanos proclamarem a sua independência. E o que dizia Thomas Paine em Common Sense? Coisas tais como contraria o bom senso de uma ilha, domínio o continente e coisas como tais. Acontece que, proclamada a independência, Thomas Paine começou a se sentir perseguido por suas ideias, consideradas tão progressistas. Então ele resolveu
voltar para o seu país, a Inglaterra. Mas, chegando, começaram a queimar os seus livros. Imagine esse homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então ele resolveu ir para a França e se engajou de tal maneira na luta por liberdade, igualdade e fraternidade, que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, ele foi, embora estrangeiro, eleito constituinte francês. E como tal, em 1795, ele escreveu um ensaio de apenas 20 páginas, que está aí na página 177, salvo engano, dele, onde denominado Justiça Agrária. Desse texto aqui, Thomas Paine observa que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Lá na América, onde ele tinha estado, não observava tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de então, de mais de 200 e tantos anos atrás. Porque lá na América a propriedade era comum dentre os índios, mas ele considerava no consenso que uma pessoa que cultiva a terra, realize uma benfeitoria na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano, inclusive para todos os países, que cada pessoa que realiza um trabalho na sua propriedade possa usufruir do seu rendimento. Mas o seu plano era que cada pessoa que assim o fizesse separasse uma parte daquele rendimento para o fundo que a todos pertenceria. E deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e essa é uma proposta para todos os países, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, tanto um capital básico quanto uma renda básica, igual para todos, como um direito inalienado de todos participarem da riqueza daquele país. A ninguém deveria ser legal. Bem, podemos seguir mais adiante na história. Passamos por tantos pensadores. Karl Marx, em 1875, mas chegamos ao século XX. Por exemplo, com Bertolt Russell, Os Caminhos da Liberdade, em 1918, uma reflexão sobre o socialismo, o sindicalismo e o anarquismo, os grandes movimentos que haviam abalado a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Então, ali, ele chega à conclusão de que o seu plano era exatamente esse. Deveríamos pagar a todas as pessoas o mínimo necessário para a sua sobrevivência, e daí para frente a cada um se pagaria, e a cada um obteria aquilo que conseguisse, o seu talento, esforço, capacidade, produtividade, mas a ninguém deveria ser negado um mínimo para a sua sobrevivência. Daí para frente, tantos outros foram os economistas e filósofos, o casal deles e Mabel Milner, na Inglaterra, a senhora Lady Louise Williams, a economista brilhante John Rawls, em 1935, um livro sobre a teoria do emprego, quando ela propõe que se pague uma libra esterlina por habitante a cada sábado. Mesmo John Maynard Keynes, em 1939, quando o Reino Unido estava para entrar em guerra com a Alemanha e depois o Japão, ele disse que era necessário, em How to Pay for the War, publicado no jornal The Times, em 2 longos artigos, que era
interessante que o país se preparasse para a defesa, deveria separar uma parcela para a defesa, mas com a guerra poderia haver grandes problemas sociais. Se fazia necessário também separar pelo menos 2%, o chamado Produto Nacional Bruto, 2% de 5 bilhões de libras esterlinas à época, então 100 milhões de libras esterlinas, para um fundo que destinado ao pagamento de uma renda básica à população inglesa. Um prêmio Nobel de Economia foi John Edward Mead. Nasceu em 1907 e faleceu em 1995. Viveu praticamente todo o século XX. Então, observou as guerras, as revoluções, golpes de Estado, coisa que ocorreu ao longo do século XX. Então, já em 1935, James Edward Mead tinha escrito An Outline of Economic Policy for the Government, uma diretriz de política econômica para o Partido Trabalhista Inglês. E em 1989, 92 e 95, ele escreveu uma trilogia sobre a gatotopia. A gatotopia em inglês significa um bom lugar. E então, ele, nessa trilogia que desenvolve o pensamento dele desde 1935, mas com maior clareza, ele diz que, por um longo tempo, esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, entretanto, não conseguiu encontrar. Mas no caminho de volta, deparou-se com a gatotopia. E lá chegando, tornou-se amigo de um economista. Ele disse: olha, os agatotopianos sabem onde fica o utopia, mas não vamos contar que eles têm uma diferença muito grande com os utopianos, que são seres humanos perfeitos e vivem em um lugar perfeito, enquanto nós somos seres humanos imperfeitos, que cometemos as nossas bobagens e perfídios. Se comete a vez uma bobagem e perfídios, uma maldade com alguém, não, o pai. Mas ele diz: mas entretanto, nós conseguimos construir um bom lugar. Daí ele estudou as instituições de gatotopia e ficou persuadido de que eram as melhores que até então havia encontrado para se atingir aqueles 3 grandes objetivos que a humanidade e os economistas tanto almejavam. Primeiro, liberdade, no sentido de cada um poder trabalhar naquilo que gosta e poder gastar o que recebe, o que bem desejar, de igualdade no sentido de não haver grandes disparidades de renda e de riqueza, e de eficiência no sentido de se alcançar o maior bem-estar possível com os recursos e a tecnologia vigentes naquele lugar. E quais eram aquelas instituições? Primeiro, flexibilidade de preço de salário para se alcançar melhor alocação e maior eficiência do recurso, maior bem-estar. Segundo, muita interação entre trabalhadores e empresários, se possível, e os empresários contratarem os trabalhadores não apenas por salários, mas também por participação nos resultados. Ele propunha que houvesse como que cotas de participação dos trabalhadores nos resultados das empresas, já definidos na hora de serem contratados. Agora, se você tem flexibilidade em preço de salários, os salários podem eventualmente decrescer, e sim, em participação nos resultados. Mas às vezes até por fenômenos climáticos, inundações, ou secas, ou
tsunamis ou terremotos ou fenômenos internacionais, você pode ter um declínio da rentabilidade de certos setores. Então, você precisa de um terceiro elemento, que seria justamente a renda como um direito à cidadania para todos, igual para todos. Pois bem, economistas laureados com o modo de economia e no mais largo espectro se defendem os mercados, o capitalismo. Por exemplo, Friedrich von Hayek, em 1944, em The Road to Freedom, onde faz uma análise dos temas totalitários, fascismo, nazismo, comunismo. Ele diz que será importante se prover uma renda suficiente para a sobrevivência para todos. Também, em 1946, uma análise sobre o salário mínimo, o Prêmio Nobel de Economia, George Stigler, na Revista Americana de Economia, observa que, se quiser assegurar o pleno emprego, se quiser erradicar a pobreza, mais eficaz do que instituir um salário mínimo e aumentá-lo, será instituir a garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo. O economista, também laureado de liberdade, onde ele observa que o capitalismo é o sistema mais consistente, compatível com a liberdade do ser humano, mas como não consegue resolver adequadamente o problema da pobreza, então, se quiser atacá-lo, aí o melhor sistema é a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebeu pelo menos um certo patamar tem o direito de receber um complemento de renda, uma proporção da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Um outro economista, Prêmio Nobel de Economia, James Tobin, que foi muito crítico desde o conflito, tiveram grandes debates, o conflito mais como um monetarista, James Tobin, como um economista keynesiano, mas James Tobin, no meu livro, ao final do livro, estão duas entrevistas, uma com o Dr. Friedman, outra com o James Tobin, e eu pergunto ao James Tobin porque ele desenvolveu separadamente também o conceito da garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. E ele disse que quando fez, ele não conhecia os trabalhos de Milton Friedman a respeito, mas tem, por exemplo, lá por volta de 1968, James Tobin, Paul Samuelson e 1.200 economistas lideraram um manifesto ao Congresso norte-americano em que propunham que se instituísse a garantia de uma renda mínima. Nós tiramos a esquerda. Se houver se por acaso um chá, se não estamos mas então, isso era em 1969, ele era presidente dos Estados Unidos, e ele então convidou os arquitetos, os planos de combate à pobreza, que foi o senador que precedeu a Hillary Clinton em local, para arquitetar, desenhar,
programas de combate à pobreza. E ele, então, desenvolveu o Family Assistance Plan, que justamente instituiu um imposto herança toda a família nos Estados Unidos que, na época, não recebesse pelo menos $3.900 passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da família. $4.000 naquela época seriam uns 20 e tantos mil dólares hoje. E a proposta foi aprovada na House of Representatives, na Câmara dos Deputados, porém negada no Senado por 10-6 na Comissão de Finanças. O senador perguntou, puxa, mas então vou pagar uma renda mínima até para uma pessoa que mora ao lado da outra, que todo dia vai trabalhar e tudo, ela fica na cadeira de balanço o ano inteiro, ela também vai receber. Sim, vai receber, então eu voto contra. Então, por essa mentalidade, não passou. Em 1974, um senador nosso da Louisiana propôs uma forma de imposto de renda negativo somente para quem trabalha, recebe um certo montante, mas a sua renda não atinge o mínimo para sair da pobreza, então ela recebe complemento de renda. E isso foi aprovado por democratas e republicanos e foi se expandindo. É o chamado Earned Income Tax Credit, o crédito fiscal por remuneração recebida. No ano passado, por exemplo, mais de 26 milhões de famílias nos Estados Unidos, mais do que o número de famílias hoje, 13 milhões e 860 mil recebem bolsa familiar no Brasil. Mas lá, no ano passado, essas 26 milhões de famílias receberam mais de 56 bilhões de dólares. Uma forma de, por exemplo, um casal nos Estados Unidos, se pai e mãe trabalhando recebem algo como 18 mil dólares por ano, eles têm direito ao crédito fiscal por remuneração recebida, o Earned Income Tax Credit, além de $5.250 a mais, seu rendimento vai para $23.250, vai para cima da linha de pobreza, assim conveniada para o casal com duas crianças. E isso é muito importante. E nós, brasileiros, precisamos estar cientes de que nos Estados Unidos e em outros países se utiliza esse tipo de transferência de renda que torna as suas economias mais competitivas em relação às nossas, se não fizermos de maneira semelhante ou até melhor. E, pois bem, em 1986, um grupo de jovens economistas reunidos em Louvain, na Bélgica, pessoas como os professores Philippe Van Parijs, Klaus Hoff, Guy Stenning, Walter Van Trier e cerca de 40, 50 economistas reunidos fundaram a Basic Income European Network, que a partir de 2004, por minha sugestão, se tornou Basic Income First Network, a rede na terra da renda básica, um fórum para se debater todas as formas de transferência de renda e para se proporcionar que em cada país viesse a se instituir uma renda básica incondicional como um direito de toda a população universal. A ninguém será negado. E eu, mais e mais, fiquei persuadido desta proposta. Eu que desde a adolescência estava sempre preocupado
como fazer para mudar o Brasil, para se tornar mais igualitário, mais solidário. E comecei a pensar o que era o socialismo, o comunismo, o capitalismo. E por isso, inclusive, depois fui estudar economia e me deparei com o conceito de imposto de renda negativo para se prover a garantia de uma renda mínima. Quando me tornei senador pela primeira vez, em 1990, fui eleito, então achei que seria interessante apresentar uma proposta de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Eu não conhecia ainda o conceito da renda básica incondicional. Estava aqui lembrando, presidente, que o presidente Luiz Fernando, em 89, 90, eu fui vereador, tive 201 mil votos em São Paulo, cerca de 5 vezes o segundo colocado, o Pronto Santuna, teve 42 mil votos, depois o Adriano, 40 mil votos, mas em razão daquela boa votação, elegeram-me presidente da Câmara Municipal. E eu, logo de início, vou dizer da minha comunicação, eu resolvi adotar o lema: a transparência em tempo real é a melhor forma de prevenir irregularidades. Então, por exemplo, eu passei a sempre ter aberto todas as informações da imprensa que se passaram na Câmara. Eu passei a colocar as notas taquigráficas de nossas reuniões de mesa diretora para quem quisesse saber uma na sala da presidência, outra na biblioteca da Câmara. A partir de março, aí ocorreu um problema. Tinha sido detectado que a administração tinha pago o conserto do ponto 2 vezes. Eu mandei fazer uma investigação, tudo. O diretor e o outro subdiretor nos pediram demissão, foram parar na prisão e eu fui visitá-los. O presidente da Câmara, eu quero pessoal bem tratado aqui. E daí ocorreram uma porção de coisas. Acontece que aquilo acabou tendo uma repercussão positiva, aquela forma de gestão. Depois daquela reunião, eu também passei a colocar no sistema de som da casa todas as reuniões de mesa diretora, de tal forma que qualquer vereador ou servidor da Câmara podia estar acompanhando o que se passava nas nossas reuniões. E às vezes vinha um vereador com uma ação para decidir isso, toma cuidado por isso, por aquilo. Foi muito interessante. Mas por causa destes resultados, é que chegou em 1990, diversos componentes do PPT disseram a mim: seja o nosso candidato ao Senado, e fui eleito pela primeira vez em 30 votos, 4 milhões e 200 e poucos mil, em 98, com 6 milhões e 776 mil, 48% dos votos, e em 2006 outra vez com 8 milhões 896 mil e poucos votos, correspondendo a 48% dos votos no Estado. Bom, mas minha primeira proposta, em 91, foi aprovada no plenário do Senado, em dezembro de 91, foi para instituir a todos os brasileiros adultos que não recebessem o equivalente na época 45 mil cruzeiros, que eram 2 vezes e meio o salário mínimo, passariam a ter o direito a receber 50% da diferença entre aquele patamar e as pagadas. Aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer entusiástico do depois governador Germano Rigoto, do PMDB, do Rio Grande do Sul, mas
Daí ocorreram outras revoluções, entre as quais, em agosto de 91, quando Walter Barbieri, então diretor do DIESE, era do PT, era coordenador do chamado governo paralelo de Lula, reuniu cerca de 50 economistas na universidade, em Belo Horizonte, na universidade, e nós ali, eu fui convidado a explicar o projeto de garantia de renda mínima. Um economista presente, José Márcio Camargo, disse: olha, Eduardo, uma boa coisa é a garantia de uma renda, mas deveríamos começar pagando uma garantia de renda às famílias carentes, que muitas vezes são instadas a levar as suas crianças a trabalharem precocemente, desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade, e se pagarmos um complemento de renda para elas, desde que estejam na escola, então isso vai contribuir para quebrar o círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu 2 artigos em 91 e 93 com essa proposta. Cristóvão Buarque, que foi governador do PT no Distrito Federal, de 95 em diante, ele também pensou nessa ideia e de 94 para 95 houve 2 experiências pioneiras. Em Campinas, o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, no Distrito Federal, o governador Cristóvão Buarque, ambos iniciaram o programa de renda mínima associado à educação, propondo que toda criança, toda família com renda familiar abaixo de meio salário mínimo per capita passaria a ter direito a receber um complemento de renda desde que suas crianças de 7 a 14 anos estivessem frequentando a escola. Daí, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Jundiaí, Piracicaba, algumas cidades do Vale do Paraíba, Belém e Morro, começaram experiências que se espalharam nesse sentido. E na Câmara dos Deputados e no Senado, 3 deputados e 3 senadores apresentaram propostas nesta direção. Em 1996, o fundador da BIAN, o professor Felipe Lampares, da Universidade Católica de Lugano, que esteve já diversas vezes no Brasil, nos visitou e eu o levei para um diálogo com o presidente Fernando Henrique Cardoso, onde Felipe Lampares expôs as vantagens de uma renda básica incondicional. Mas transmitiu ao presidente e ao ministro da Educação, Paulo Bernardo Souto, que iniciar a garantia de uma renda relacionada às oportunidades de educação era algo positivo, porque significaria um investimento em capital humano. E então, o presidente Fernando Henrique Cardoso deu o sinal verde para que fosse aprovado o primeiro projeto 9.533 de 96, e que teve iniciativa de Nelson Marquesan, mas foram apensados os projetos de Pedro Wilson, Chico Vigilante, e no Senado de Brenda Calheiros, Ney Suassuna e Roberto Arruda. E por esta lei, aprovada por todos os partidos, a União passaria a financiar 50% dos gastos dos municípios que adotassem programas naquela direção. E iria começar primeiro pelos municípios 1/5 de menor renda per capita, no segundo ano, no segundo quinto, até que no 5º ano todos. Mas antes de chegar ao 5º ano, em 2001, o presidente Fernando Henrique, por medida provisória, baixou uma nova lei pela qual todos os municípios passariam a ter 100% do financiamento de programas naquela direção. Depois veio também o programa Bolsa Alimentação,
essa lei foi chamada Lei José Roberto Magalhães Teixeira, em homenagem ao prefeito que foi estabeleceu, mas pioneiro, como Cristóvão Buarque, também chamada Bolsa Escola, como Cristóvão Buarque na década primária, e depois veio o programa Bolsa Alimentação, o auxiliar, e no início de 2003, no programa Fome Zero, o presidente Lula instituiu o cartão de alimentação, para o qual, se uma família não recebesse meio salário mínimo per capita, teria direito a receber um cartão de R$50 que poderia ser gasto só em alimentos. Isso foi em fevereiro, março de 2003. Entretanto, ao chegar outubro de 2003, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu racionalizar e unificar aqueles 4 programas que acabo de mencionar: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação, todos unificados no programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família foi beneficiando um número crescente de famílias, passou de 3,5 milhões em dezembro de 2003 para 4,5 milhões em dezembro de 2004, 5, 6, 7, hoje beneficia 13.860.000 famílias no Brasil. Se cada família tiver 3 a 4 pessoas, isso significa que mais de um quarto da população brasileira recebe o Bolsa Família. Todos aqui na sala sabem bem definir o que é o programa Bolsa Família. Quem aqui sabe muito bem descrever o programa? Levante a mão, faça. A senhora pode vir aqui. Quem aqui? Como é o seu nome? Ana Maria. Ana Maria. A senhora trabalha aqui, Assistente social. Assistente social. Pode nos descrever? Vamos supor que aqui estejam famílias que queiram saber se elas têm ou não direito ao programa Bolsa Família. E que a senhora, em estado de prefeito, o prefeito fala Marcondes, a senhora de Piquete, então o prefeito, a prefeita é não. Então, essa mulher tem a senhora trabalha na agricultura? Então, a senhora sabe que é a buscativa. Então, em junho do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff lançou a chamada busca ativa, pela qual o governo da União, dos estados e de todos os municípios precisariam realizar um esforço no sentido de que devem ser buscadas, achadas aquelas famílias que, porventura, por lei, têm direito a receber o Bolsa Família, mas não estão ainda recebendo. E então, vamos supor que aqui estejam algumas dessas famílias, e a senhora então vai explicar quem tem direito ao programa Bolsa Família e qual é o benefício para cada família. E se me permite, eu vou contar quanto tempo precisa a senhora para. A senhora tem o tempo que for necessário. 3 para as 9, mas eu vou explicar depois que eu vou anotar o tempo. Pode explicar. Eu vou falar de uma maneira bem objetiva, bem rápida, né? Acho que em 5 minutos. Quanto tempo a senhora, quanto for necessário, a senhora vai usar? Então, através da busca ativa, que é identificar as famílias, né, dentro da per capita, né, que a gente fala que é a renda familiar dividida pelo número de membros da família.
lados. O microfone vai, as pessoas vão. Bem rapidamente, porque o palestrante é o senador. Acho que não. Foi o seu pé. Eu fico um tanto ansiosa, porque eu não estava preparada para isso, mas a experiência nos permite falar rapidamente desse programa, né? É tão importante para o nosso país, que realmente faz a diferença hoje nas ações articuladas, né? Da assistência social, da política da assistência social, saúde e educação, que trabalham juntos para melhorar, para incluir as famílias e mudar realmente, né, o cenário dessas famílias do nosso país. O programa Bolsa Família, através da busca ativa que o senador falou, é essa identificação dessas famílias, né, em situação de vulnerabilidade social, de extrema pobreza, que tem direito a receber essa transferência de renda do programa Bolsa Família. A família, para ter direito a receber, através das suas crianças, que é um valor, né, de crianças até 7 anos, depois esse valor é alterado de acordo com a idade também da criança ou adolescente. A família tem que ter inicialmente uma renda per capita de R$ 140 para ter direito a receber esse benefício, que é o valor da renda da família dividido entre o número de membros, que daria o valor de R$ 140, e também as famílias em situação de extrema pobreza, que é o resultado dessa renda per capita, que é um valor de 70, abaixo até R$ 70. Então, de acordo com o estudo social que é feito, através do cadastramento dessas famílias, é que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome inclui e redistribui esse valor de acordo com o número de membros, com a realidade da renda da família. Né? O importante é estar ciente e realmente desenvolver essas ações articuladas junto com a educação e com a saúde, que é essa contrapartida da própria família, né? De estar responsável pela vigilância dessa sua família, das crianças, de estar com uma frequência, né? Exigida pelo programa, que é de 85%. E assim por diante, as ações da saúde também, de levar essas crianças, né, de estar dentro desses programas de atenção à primeira infância, à saúde da mulher e outros critérios. Então, esse programa ele vem avançando, né, e para nós, trabalhando na área social dos municípios, isso é de extrema valia e realmente mudou, isso é comprovadamente a qualidade de vida das famílias nos nossos municípios e no Brasil. Kate, quantas famílias há com rendimento familiar per capita até R$ 140? E quantas são aquelas que, dentro deste critério, estão efetivamente recebendo o Bolsa Família Square? Em que estágio está a busca ativa? Proporcionalmente quanto? Então, nós temos em torno de 1.200 a 1.300 famílias cadastradas com essa per capita e hoje estamos em torno de 800 famílias recebendo. Em torno de 800 famílias. Portanto, 800 sobre 1.200 e proporcionando 70%. Muito bem. Em quanto tempo vai chegar a 100%? Então, a partir agora dessa nova gestão, uma das prioridades dessa gestão, acredito que aqui está a nossa secretária também municipal de assistência social, que ela assumiu agora conosco, né? Que é priorizar rapidamente chegar aos 5%. A prefeita também.
Então, através da implementação também do próprio governo federal, senador, que seria essa implementação das ações mesmo na área de ciência social, o que nós vamos conseguir, através de outros recursos, chegar a 100%. Mas posso ser um pouco mais preciso na explicação do programa? Sim. Já não vai ficar bravo? Não. Não, a senhora não. O que aconteceu? Esse chá aqui está fazendo bem. Vai fazer bem. É o chá de camomila. Eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar. Está sendo bem feito. Primeiro eu nós duas que fizemos o chá. Isso é rapidinho. Começa o meu tempo, então. São 5 para 9. Todas as famílias no Brasil que não recebem até R$120 per capita por mês, conforme a senhora explicou, passam a ter direito ao programa Bolsa Família. Então, se vocês conhecerem uma família que tenha, digamos, pai e mãe, 3 crianças, 5 vezes 140, R$700. Se a família de 5 pessoas não tiver pelo menos R$700, ela tem direito de receber o Bolsa Família. Pode informá-la para ela vir aqui à Prefeitura Municipal e se inscrever, que ela tem esse direito por lei. Caso a renda familiar per capita não alcance pelo menos R$70 por mês, essa família, portanto, pai e mãe, 3 crianças, 5 vezes 750, se a renda familiar não alcançar pelo menos 350, a família tem direito a um benefício básico de R$70, mais 32, 64, 96, 128 ou R$160, se nessa família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças, até completar 16 anos de idade, ou 15 anos de idade. Mais R$38 e R$38, somando até 76, para 1 ou até 2 adolescentes na faixa de 16 até completar 18 anos. Há condicionalidades, exigências. Se a mãe estiver grávida, durante a gestação, ela deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde para verificar como está a sua saúde até que nasça o neném. Os pais devem levar as crianças de 0 até 6 anos para a rede pública de saúde realizar as respectivas vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 até completarem 16 anos, 15 anos e 11 meses, devem frequentar, pelo menos, conforme a senhora falou, 85% das aulas. Já os adolescentes, 16 a 18, devem frequentar pelo menos 75% das aulas. Estas, o programa Bolsa Família, conforme mencionei, começou em outubro de 2003, contribuiu para que, ano a ano, se diminuísse a pobreza extrema, a pobreza absoluta, e diminuísse a desigualdade no Brasil. Chamado
coeficiente de desigualdade, coeficiente de Gini, no Brasil era da ordem de 0,59, 58 assim em 2001, 2002, foi ano a ano diminuindo, e no ano passado estava em 0,59. Diminuímos a pobreza e a desigualdade nos últimos 10 anos. Se nos anos 80, 90 estávamos entre os 3 países mais desiguais do mundo, hoje estamos em 16º como o país mais desigual do mundo. Então ainda temos um longo caminho a andar. Mas quanto tempo então eu precisei para explicar o programa Bolsa Família? 4 minutos. Cerca de 4 minutos. Foi? 4 a 5 minutos. Perdão? 4 a 5 minutos. 4 a 5. Não completou 5 minutos. Não completou. Foi. Mas, diz a lei 10.835, aprovada por unanimidade pelo Senado, dezembro de 2002, por consenso de todos os partidos, dezembro de 2003 na Câmara, sancionado pelo presidente Lula, em 8 de janeiro de 2004, essa lei para instituir a renda básica de cidadania. Eu estava descontando como fui conhecendo mais e mais os projetos de garantia de renda mínima através de um imposto negativo, mas a partir de 1992, 1994, mais e mais, eu passei a interagir com economistas, filósofos que defendem a renda básica incondicional em cada país. E eu fiquei persuadido dela, e por isso, em dezembro de 2001, eu apresentei um outro projeto para instituir no Brasil uma renda básica igual para todos os seus habitantes, inclusive para os estrangeiros daqui a 5 anos ou mais. Quando foi designado o relator, o senador Francelino Pereira, em abril de 98, em abril de 2002, eu dei a ele meu livro, tinha acabado de sair a primeira edição, e disse, por favor, estude bem meu processo. E ele estudou, e daí disse a mim, Eduardo, uma boa ideia. Eu gostaria de propor a você que aceite um parágrafo junto ao primeiro artigo, que diz que será instituída a renda básica de cidadania a partir de 2005, que você aceite dizer que ela será instituída por etapas a critério do Poder Executivo para os mais necessitados. E eu, então, lembrei das lições daquele economista que eu me referi há pouco, James Edward Lee, que mencionou a gadotomia e defendia a renda básica de cidadania, porque no último capítulo desse livro, ele diz que, quando se sabe bem o que quer, o importante é que se batalhe passo e firmemente naquela direção. Porque se você quiser mudar as coisas de um dia para o outro, daí vem as guerras, as revoluções, os golpes de Estado, tudo. E ele que tinha vivido quase todo o século XX, me deu uma luz que eu então lembrei dessa recomendação e disse ao senador Francelino Pereira que eu aceito. E graças a essa modificação que ele foi dado, ele era do PFL, me disse, eu tenho garganta em ano, não vou ser candidato de novo, quero contribuir. Mas graças a essa proposta, a proposta do projeto de lei foi aprovado pelo Senado, todos os partidos, foi na Câmara, foi para o presidente Lula. Eu expliquei ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que disse então ao presidente Lula
como é para instituir por etapas, gradualmente, é factível para sancionar o presidente Lula em 8 de janeiro, uma cerimônia memorável para mim, presente o professor Felipe Valvares, da Universidade Católica do Rio, sancionou. Bem, então agora já liga. Mas agora falta eu explicar a diferença entre a renda básica de cidadania e o programa Bolsa Família. Então, vamos supor que, para que deste diálogo, os representantes aqui da sociedade civil, os vereadores e todos os partidos, e o prefeito, Padre Marcones, abracem a proposta. E então, não dá para fazer de um dia para o outro, tem que ser por etapas. Vamos supor que prefeitos, vereadores e a sua equipe comecem a pensar em formas de levar eles para, digamos, em dezembro de 2014, o prefeito Pablo Marcones vai então anunciar como será a renda básica de cidadania, tendo em conta que até lá a prefeitura de Lorena chegado a quase 100% da busca ativa, com uma etapa, isso será ótimo. Sabe quantas famílias em Lorena têm uma renda per capita até R$140 por mês, precisamente? Eu sei os dados da Bolsa, são consistentes, mas não, no levantamento per capita. O senhor pode mensalmente olhar o sítio eletrônico do Ministério da Seguridade Social, como eu sei agora, está ficando aqui em Lorena, famílias cadastradas desse Canadá, com certo montante, tem 8.012. Mas as famílias que recebem até R$140 per capita por mês são 5.794. E dessas estão hoje sendo beneficiárias do programa Bolsa Família 3.174, correspondendo a 54,78%. É uma indicação que o senhor tem um novo caminho e pode, com a colaboração dos vereadores, estar informando a população: olha, você tem direito, e assim por diante. E o município de São Paulo, 100% tem 8 mil. não, das 5.794 são aquelas que teriam direito, que recebem até R$140 per capita. As 8.000 são aquelas que recebem, salvo engano, até meio salário mínimo per capita. Pode ver lá no município. São as chamadas cadastradas. Mas o município de São Paulo, não sei se chegou a ver um artigo quinta da semana passada, um filósofo na prefeitura, onde eu digo ao prefeito Fernando Haddad que, como primeiro objetivo, seria bom ele aumentar das 223 mil famílias hoje beneficiárias até as quase 443 mil. Então, ele está em 53% de alcance e tem um caminho ainda mais proporcional da maior de Lorena. Agora, há municípios como São Bernardo do Campo, Osasco, Santo Antônio do Pinhal, que estão próximos de 80%. Para ver como é possível avançar mais. Pois bem, vamos supor que todos os vereadores e a sociedade de Lorena digam ao prefeito Pablo Marcones, em cooperação com o governo do Estado, com o governo de Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin
vamos procurar, a partir de janeiro de 2015, instituir a básica de cidadania para toda a população de Lorena, que está em torno de 83. Então, agora pode marcar o prefeito Padre Marcos, por hipótese, se todos estiverem de acordo, tramitar aqui a população de Lorena. A partir de janeiro de 2015, todas as pessoas residentes em Lorena, digamos, há 5 anos ou mais, mas os aqui nascidos já passam a receber desde o nascimento, todos, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, todos passarão a receber uma renda básica de cidadania que vai começar modestamente, digamos, R$ 70 por mês, que é o que paga hoje o Bolsa Família, garantido a todos os seus beneficiários, mas um dia vai ser R$100, um dia vai ser 200, um dia vai ser 500, um dia vai ser 1.000, mais e mais com o progresso de Lorena, do Estado de São Paulo e do Brasil. Ninguém será obrigado. Quanto tempo demorou? Agora, minha pergunta. Foi mais fácil de compreender as regras do Bolsa Família ou a renda básica de cidadania? A renda básica foi mais fácil de compreender. Primeira vantagem. Vamos falar das outras vantagens. Além de ser mais fácil de todos compreendermos, nós temos as vantagens de eliminarmos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha, no mercado formal ou informal. Seja na carteira de trabalho do Senado, seja se a mãe, se a mulher toma conta das crianças do vizinho, recebe uma certa quantia, se alguém toma conta do automóvel, recebe uma quantia, ou venda ele na feira alguma coisa, tudo que é informal, não importa. Não é preciso a declaração de rendimento nem do patrimônio. Todos vão receber igualmente. Outra vantagem, eliminamos inteiramente o estigma, ou o sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso meio está comprando de vergonha. Outra vantagem, eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando temos tempo que diz: quem não recebe até certo patamar tem direito a receber tal complemento. E a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade para receber tanto. Mas se eu iniciar, receber esse tanto, e daí vem o governo e me retiro o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez decida não fazer a atividade e entra na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, haverá um estímulo ao progresso. Mas imagine só, os senadores precisam persuadi-los a dar uma renda básica até para quem não esteja trabalhando, quem esteja interessado em trabalhar. Será que não vamos estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência, na verdade, para a vagabundagem? Tem alguém com essa tendência? Levante a mão. Mas é claro, não estarem aqui procurando aprender com algo que é o nosso diálogo aqui, todos aprendemos uns com os outros. Mas se pensarmos bem em nós, seres humanos, pensemos bem, todos nós amamos fazer uma porção de coisas. As mães, quando estão amamentando seus bebês, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, nós, pais e mães, quando estamos cuidando do desenvolvimento da educação, da alimentação de nossas crianças,
Quando nossos pais e avós são mais velhos, eles seguem do nosso caminho, atenção, fazemos comum. Ali nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não estamos sempre promovendo atividades porque nos sentimos úteis? Quando Vincent van Gogh e Guillaume Monet, os grandes pintores da história da humanidade, pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las, mal conseguiam. Ficaram doentes, morreram precocemente, porque as suas obras são vendidas por milhões de dólares. A Constituição brasileira assegura o direito ao TV Centenário Cidadania Total. Participe do grupo de discussões enviando e-mail para tvcentenario@yahoo.com.br.